Olá, olá, olá! Já estamos online? Vamos conferir aqui. Se alguém me dá um sinal. Hoje eu tenho um convidado muito especial para participar dessa live. Só vou aguardar para ver se está tudo em ordem, com som, com áudio, e aí eu prossigo. Vamos ver? Ok. Vou iniciar. Meu nome é Ivete Martins e esse é o programa Café com Patas. Esse programa é feito especialmente para você que ama animais de estimação e que está ali sempre antenado, da melhor maneira, para descobrir como aumentar 30% a vida do seu filho de 4 patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, porte, comportamento ou raça. Toda semana eu trago um convidado muito especial e essa semana eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Edgar. Eu vou colocar o Dr. Edgar aqui na sala. Vamos lá, que nós estamos com transmissão simultânea. Então, vou começar aqui pelo YouTube, colocar o Dr. Edgar aqui. E vamos também aceitar o pedido aqui no Instagram. Vamos lá? Nos dois. Vamos ver se dá certo. Tem um delayzinho, às vezes, do que eu falo de um lugar para o outro. Eu vou ter que silenciar um dos aparelhos aqui para não dar microfonia. Vou pedir para o doutor Edgar fazer a mesma coisa. Silenciar um dos aparelhos. Beleza, silenciado aqui. Tá ouvindo direitinho? Estou ouvindo. O doutor Edgar, ele é formado em 2010 pela Universidade de Brasília. Ele tem mestrado em energia nuclear na agricultura e no ambiente, pelo SENA da USP, Centro de Energia da Agricultura da Universidade de São Paulo. Ele é pós-graduando em medicina chinesa veterinária. Doutor Edgar, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. A gente tem aí, deixa eu só ajeitar o som, que ainda está desconfortável. Eu acho que é o seu. O meu, será? Melhorou? Deixa eu ver aqui. Quando eu abro o meu do computador... Ó. A gente está com 4 aparelhos. Tá melhor agora, será? Agora sim, melhorou bastante. Para você também? Beleza. Tá razoável. Tá tranquilo, Não, podemos não? ir. Podemos ir. Podemos ir? É por causa do tablet e do... Ele não precisa retornar. Deixa eu... E a transmissão? Já está no mínimo. Ó, já está no mínimo. Isso. Já está no mínimo. É o mínimo que ele vai. Melhorou aí? Eu acho que aqui eu consegui resolver. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Então, doutor Edgar, bem-vindo. Você aí que é especialista em alimentação natural. Quantas pessoas estão querendo aí ter essas informações? Eu tenho as alunas que seguem o método do cachorro zen, tem clientes que vêm aqui. Então, eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Beleza. Vamos lá. Como que você começou aí? De onde veio a ideia de você se tornar médico veterinário? Desde a infância ou foi depois de um tempo que você pensou, não, você médico de animais, como muita gente fala, médico veterinário? Então, tudo começou quando, em 1999, eu tinha 12 anos de idade e estava na 6ª série, e foi uma série que a gente estudou ali a parte de zoologia.
de ver ali os grupos dos animais, e eu gostei muito daquilo, eu gostei bastante, falei, eu vou ser veterinário, e ninguém tirou isso da minha cabeça, eu mantive, entrei na faculdade, concluí e adoro, nasci para isso, nasci para ser veterinário. Tá. E aí você está com essa especialização em alimentação natural e também em medicina chinesa. Na faculdade que você descobriu, quando você entrou, você já tinha esse perfil de escolher essa área? Então, essa área, ela veio posteriormente, né? Inclusive depois que eu terminei o mestrado. Eu aprendi uma medicina veterinária convencional, uma medicina Certo. veterinária para atuar com a alopatia, né? Inclusive, essa parte de alimentação natural eu fui entrar em contato depois de formado. Eu já trabalhava com a parte de nutrição animal, é uma paixão minha desde a época da faculdade, quando eu tive a primeira disciplina de nutrição. Mas assim, conhecer a alimentação natural foi depois de formado, depois de ter terminado o mestrado, inclusive. Certo, certo. Bom, vamos lá. A maioria das pessoas ainda fornece ração, né, para os cães. Isso sempre foi Uhum. assim? Bom, nem sempre. Isso nem sempre foi assim. A gente tem que ver a questão da evolução do cão. E aí a gente pode começar a falar do cão especificamente quando começou a domesticação do lobo, ali com entre 10 a 15 mil anos atrás. Os cães, eles se juntaram com o homem, ou o homem se juntou com os cães, porque aconteceu as duas coisas, era uma reação de mutualismo, né? Uma relação de que os dois grupos são beneficiados pelo convívio, né? Tá tendo eco? Ficou ruim para você? Eu estou me escutando um pouco, depois que eu falo. Veja aí se melhorou para você. Vamos ver. Não. Deixa eu ver agora também. Veja aí se melhorou. Não, tô eco, não. Tá, não, tranquilo, dá pra ir. Vamos lá. Tá. E aí, como eu falava, na alimentação natural, perdão, os cães, eles se aproximaram dos homens e eles eram muito úteis para as caças, né? Calma aí. Eles eram muito úteis ali nas caças. E, inclusive, tem um livro, foi escrito por um médico veterinário, que é professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, que é o Dr. Ricardo Dias. Nesse livro ele coloca assim, é um livro que ele fala, em primeiro lugar, sobre a domesticação e evolução dos cães, sobre uma visão veterinária e evolutiva. E uma frase do livro que me chama muita atenção é a seguinte: os cães foram domesticados por caçadores e não por agricultores. Os cães não ajudavam ali os humanos daquela época a plantar, a colher, a trazer lá para o grupo alimentos de origem vegetal. Eles eram usados nas caças por serem caçadores. E por que eles são caçadores? Porque eles são carnívoros. Essa é a característica deles. E aí, os cães eles foram alimentados, historicamente, nesses 15 ou 10 mil anos, com carne. Né? Ali as sobras da caça, no começo era assim, mas era principalmente carne. Não tinha grãos na alimentação deles. Praticamente não existia. E tudo mudou com um cara chamado James Spratt, ali no final do ano 1800, 1880, por ali, e ele criou o mercado de rações. E aí que esse mercado começou, isso nos Estados Unidos, né? Deve ter uns 140 anos, mais ou menos isso. No Brasil, começou na década de 80, mais ou menos, as rações virem. Então, assim, os cães brasileiros, eles comem ração há cerca de 40 anos. Comparado com todo o período evolutivo do cachorro, que começou, se a gente para pensar, lá no Miaces, há 35 mil anos atrás, é um período muito curto, 40 anos, não é nada, né? Não é nada, o cachorro exatamente. ter mudado, assim, absurdamente de um carnívoro para um onívoro. E é isso que a gente aprende na faculdade, inclusive. Certo, certo. E você acha que a ração é uma boa escolha como um alimento para um cachorro?
Não, justamente por isso, porque desrespeita a biologia evolutiva deles. Certo. Olha, a alimentação natural hoje, você acha que é uma boa escolha para quem está indeciso, não tem informação a respeito da alimentação natural, ouve dizer que a comidinha caseira, né? Fica na dúvida, opta pela ração por ser mais fácil, mais prática, abre o saquinho, põe lá, sai correndo. Mas se não é uma boa escolha a ração, então a alimentação natural seria a escolha ideal? Sim, com toda certeza. Tá. Aqueles animais que têm algum problema, vamos colocar animais, hoje a gente vê animais com diabetes, com problemas de pele, com colesterol, cardíacos, renais, eles podem comer alimento natural? Eles podem receber alimentação natural? Podem sim, sem nenhum problema. É claro que nesses casos é necessário o acompanhamento de um médico veterinário, porque essas doenças carecem de uma alimentação especial, uma alimentação que precisa ser acompanhada, até porque os exames podem variar. Pode ser que eu tenha um cachorro, por exemplo, doente renal, que ele se mantenha ali no mesmo nível de doença renal, digamos assim. Então a dieta dele Certo. provavelmente não vai sofrer alterações, mas não é geralmente o que acontece. O paciente ele tem melhoras, pioras, e aí nisso tem que entrar em ação não só a parte de medicação que o veterinário clínico acompanha, mas também a parte da alimentação. Ela é essencial. Uma alimentação errada vai impactar negativamente a evolução da doença e vai, inclusive, acelerar a evolução da doença, vai diminuir a qualidade de vida do animal. Então tem que Sim, ser feito diminui. ali certinho. Existe a modalidade, sim, de alimentação natural para qualquer cachorro, seja ele saudável, doente, idoso, uma cadela prenhe, uma cadela amamentando. Existem as versões adequadas para cada categoria de cães. Então, a gente pode dizer que dá para ter um alimento individualizado para determinado cão. Uma família que tem mais do que um cachorro, tem um cachorro que não tem doença alguma, e tem um que, por exemplo, já apresenta um problema cardíaco, são alimentações distintas e dá para administrar isso numa boa, então. Sim, a alimentação natural, mesmo para cães saudáveis, ela é completamente customizável. A ração, se você pega a ração, eles veem assim, não, o padrão do cachorro é esse. Então, eles não consideram isso, se é um cachorro idoso, se é um cachorro que tem alergia a determinado alimento. Não dá para mudar. É uma coisa assim, literalmente empacotada, é o pacote inteiro e não tem como mudar isso. A alimentação natural, não. A gente adapta a alimentação natural à necessidade do cachorro. Tá. É importante você falar isso porque às vezes você pega lá, eu tenho aqui pacientes que eles têm problema de pele, mas eles também são obesos, e aí eles também têm, às vezes, ali uma diabetes, então quer dizer, aí o dono fala, meu Deus, tem diabetes, tem isso, daquilo, o que eu faço, né? Em relação à ração. Então, a alimentação natural, nesse caso, facilita muito a vida do proprietário também, né? Que não tem que ficar ali, meu Deus, optando deixando de dar alguma coisa que era boa, né, teoricamente, que imagine que seja boa para atingir naquela patologia do animal, sendo que ele tem mais do que um problema de saúde, né? Uhum. Você tem uma incidência de doenças. Quais são as maiores doenças que você atende hoje? Principalmente doença renal. Dos cães doentes que eu atendo, a maioria são doentes renais. Tá. São cães que é incomum que eles têm. Eles comeram ração a vida inteira. São cães de pessoas que, óbvio, assim, se preocupavam com o animal e achavam que a ração era a melhor opção para ele, porque era isso que ela escutava. E, infelizmente, esses cães ali, no final da vida adulta, início da vida idosa, acabam desenvolvendo doença renal. Tá. E aí, isso depende de raça, de cor, de pelagem, de idade ou não? Não tem essa Não, métrica. é uma coisa assim que é meio generalizada. Não existe um padrão assim de ocorre mais nessa raça. Pacientes de diferentes raças, pacientes que são SRDs, né, os vira-latas, também são acometidos por doença renal. Tá certo. Antigamente a gente ouvia falar que arroz, que franguinho, que pescoço de frango, que fubá fazia bem, né, para cachorro. Isso daí você considera alimentação natural? Então, não. A ideia da alimentação natural, feita de forma adequada, de forma científica, é imaginar que o cachorro, a refeição dele vai ser uma presa.
Então, em composição, em quantidade de ossos, de carnes, inclusive material vegetal, tem uma proporcionalidade ali. O cão, ele não foi feito para comer grãos, né? Então, dar fubá para o cachorro é uma péssima ideia. E se você para ver a composição das rações, e elas precisam ser feitas dessa forma, com uma riqueza de grãos de carboidratos, por conta do processo de fabricação, que é a extrusão, para ficar aquele pellet, né, aquela bolinha durinha, precisa ser rico em carboidrato. E as rações, o principal grão que colocam nelas é justamente o milho, que é um alimento completamente inadequado para o animal. Para o cão, no caso, né? O milho é um excelente alimento para a vaca, para a ovelha, para o porco. São animais que não são carnívoros. Agora, para um carnívoro é completamente equivocado, né? E a base da maior parte das ações é feita de milho, né? E muitas pessoas não sabem disso. Uhum. Então, é muito importante a gente trazer essa orientação aqui, porque muita gente acha que está. E fala, né? Estou dando melhor, uma ração super premium para o meu cachorro. Então, quer dizer, gasta um valor alto, né, na ração, achando que está dando melhor, mas a base das rações tem milho na composição. Sim, sim. Existe mais de um tipo de alimentação natural? Sim, pensando em animais saudáveis, existem basicamente três opções: a alimentação natural crua com ossos, a crua sem ossos e a cozida. Essas são as três modalidades principais. Os pacientes que têm algum tipo de doença, eu tenho recomendado para eles dietas que são adequadas ao quadro e dietas preferencialmente cozidas. E isso eu pego lá da medicina chinesa. Dentro da visão da medicina chinesa, é muito mais fácil para o cão, na situação de doença, ele pegar um alimento que foi cozido. Vai facilitar a digestão dele e muitas das vezes, né, por exemplo, principalmente casos de cães com doença renal, já são cães idosos, o idoso já tem ali mais dificuldade para digerir, então é uma coisa que eu já informo para os meus clientes: olha, nesse caso eu não recomendo que ele receba uma dieta crua. Poderia até receber uma dieta, assim, dentro de uma visão ocidental, né, que fosse adequada e que fosse crua, mas por conta da medicina chinesa veterinária, eu tenho aconselhado a dieta cozida para os Certo, pacientes doentes, né? E aí existem modalidades diferentes para cada tipo de doença. certo. Então, na verdade, precisa de uma avaliação criteriosa para você poder também indicar a melhor dieta para o animal. Né? A gente Sim, achar sim. que dá para fazer. Antigamente também eu falei do franguinho, né? Que era o arroz, o frango, ou o resto da comida, né? As pessoas, sobrou isso no prato, era muito comum ir lá e colocar para o cachorro comer, né? Uhum. O que muda na vida diária do cachorro que recebe alimentação natural? Então, você quer ver um cachorro feliz? Você quer ver o cachorro feliz, dá alimentação natural para ele. Ele vai ficar super empolgado. Chega daquilo de ver o cachorro, sei lá, você coloca a ração de manhã, o cachorro fica o dia inteiro lá olhando ele para a ração, fala, pô, meu, não vai vir uma carnezinha não, tal. Aí no final do dia ele come porque não tem outra opção. Então você vai ver assim, a alegria do cachorro, a voracidade, do jeito positivo, claro, que ele vai ficar ali ao redor da refeição. Quando você estiver preparando, ele começa a entender ali, né? O momento começa a ficar acostumado com os sons que são feitos antes, ali durante a preparação, antes dele receber a comida, com os cheiros, né? Então ele já fica maluco, assim, latindo, ansioso e tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é observado é uma melhora da saúde do cachorro de modo geral. Mesmo assim, a pessoa, por exemplo, já tem um cachorro que está velhinho, ele não tem nenhuma doença. Será? Ele comeu ração a vida inteira. Será que a alimentação natural vai ser benéfica para ele? Vai sim, vai trazer benefícios. É como se fosse uma pessoa que fuma. A pessoa que fuma, ela fica ali com os pulmões danificados, mas uma pessoa que fumou a vida inteira, quando ela para de fumar, ela tem algum benefício por conta disso. A mesma coisa com relação ao consumo das rações. O que a gente vê na maioria dos cães é o seguinte: melhora a qualidade da pele e dos pelos do animal, melhora a imunidade deles. Então, assim, às vezes era um cachorro que ficava muito doente, assim, meio sensível, isso tende a melhorar. O cachorro fica com mais energia, né? Eu tenho clientes que são criadores de cães e eles falam que a ninhada vem assim
com muita qualidade, os filhotes muito saudáveis, assim, pesados, né? Então é uma coisa muito boa. As fezes dos cães, como eles conseguem absorver melhor esses nutrientes, as fezes saem em menor volume, mais sequinhas e com odor mais suave, né? Não dá para falar que cocô tem um cheiro bom, né? Mas assim, tem um cheiro mais suave do que Sim. dos cães que comem ração, né? Sim, sim, verdade. Só benefício, né? Se a gente for parar para pensar, se fizer da forma equilibrada, só benefício aí que você falou até então. Então, se a gente pensar que tem todos esses benefícios da felicidade, dele sentir que está sendo preparado aquele alimento para ele, já fica ali sentindo o cheirinho, eles são inteligentes, eles sabem que o alimento está sendo feito para ele, e tem tudo isso que você me falou, a gente pode então tocar no assunto importante. Aumenta os anos de vida, então, do cachorro que come ração, né? A longevidade dele dá uma escalada. Sim, com certeza. O que foi observado desde a criação das rações é que se a gente coloca um gráfico comparando assim o aumento da adesão das pessoas em dar ração para os animais durante as décadas que foram passando, com a diminuição da longevidade dos cães. Então, tinham, por exemplo, labradores que viviam 12, 13, 14 anos, passaram a viver 8. Às vezes a gente vê muito isso, principalmente cachorro grande. Ele tende a envelhecer mais rápido do que cães menores, mas também não era para ser algo assim tão absurdo, de um cachorro com 8 anos de idade já está senil, já está cheio de doença, né? E isso tem uma correlação com o aumento do consumo das rações. Sim, sim. E essas pesquisas são muito importantes, porque ainda é o que você falou, ainda é muito novo a introdução da ração. Eu lembro quando saiu a primeira ração. Eu era pequena, mas eu lembro. Então, assim, era novidade, aquele saco grande lá, com aquela cor meio alaranjada, e só tinha aquela Uhum. ração. Então, ainda é novo. Então, essa pesquisa é muito interessante porque você vê. Todo mundo hoje quer aumentar a vida do filho de quatro patas. Todas as pessoas que eu conheço falam: nossa, como que eu posso fazer para conseguir esse feito? Então, aqui a gente está falando de alimentação natural, que é um dos pilares da longevidade dos animais, dos cães. O sistema digestivo de um cão é semelhante ao nosso ou é diferente? Eu digo isso porque, assim, tem benefícios para o sistema digestivo de um cachorro quando ele recebe alimentação natural? Sim, tem benefícios, principalmente do ponto de vista da microbiota intestinal, a chamada flora intestinal. A alimentação, ela seleciona essas bactérias que estão ali no intestino. E aí, o cachorro é carnívoro, ele evoluiu com bactérias que são importantes ali para auxiliar na digestão, e na digestão do quê? De carnes, principalmente. Então, se esse cachorro começa a receber muito açúcar, há um desequilíbrio nas bactérias intestinais, e isso gera impacto no organismo inteiro, né? Diferenças com relação à nossa digestão humana, né, e a dos cães. Isso começa na boca. A gente compara os nossos dentes, né, ó, com os dos cães, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa dentição é Verdade. própria para a digestão onívora, tanto de materiais, alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal. A gente tem esses dentes da frente, os incisivos, e os caninos para rasgar carne e esses pré-molares e molares na intenção de fazer esse tipo de movimento aqui. Se a gente pega um animal herbívoro, por exemplo, uma vaca, um cavalo, todos os dentes deles são para esse tipo de movimento, para maceração de origem vegetal. Os cães, a boca deles parece uma tesoura, né? É uma máquina de rasgar. Quem já teve uma experiência ruim, por exemplo, de ser mordido por um cachorro, sabe que sangra, né? Que machuca muito. Geralmente a mordida de um cavalo, como não tem esses dentes cortantes, a mordida dele é muito dolorida, mas parece mais um beliscão do que algo que vai realmente cortar e sangrar. Então esse é o primeiro ponto, né? E aí a gente vamos pensar com relação ao alimento que o animal vai comer. Se eu pego um grão de milho duro, eu vou cortar esse grão de milho duro com uma tesoura? Não faz sentido. O que faz sentido é eu colocar num pilão, por exemplo, e fazer esse movimento de maceração. Da mesma forma, se eu pego um pedaço de carne e eu quero dividir esse pedaço de carne, eu não vou colocar ela no pilão, não vai adiantar. Eu tenho que pegar uma tesoura, uma faca e cortar essa carne. E aí os dentes dos cães se parecem muito mais com tesouras do que com pilões.
né? Então é aquilo de abocanhar e rasgar ali o pedaço da carne e engolir. Existem outras diferenças também. Dentro da natureza, digerir material de origem animal, alimentos de origem animal, é muito fácil. Não tem dificuldade. Joga muito ácido, vai digerir. Digerir alimentos de origem vegetal é muito difícil. Por exemplo, a gente pega uma vaca e a gente dá lá comida para essa vaca. Na verdade, a gente está alimentando as bactérias da vaca que vão digerir aquele material de origem vegetal que a vaca não consegue por ela mesma, e aí essas bactérias vão gerar ali proteínas, ácidos graxos voláteis e tal, e aí a vaca vai aproveitar a proteína bacteriana, vai aproveitar esses ácidos graxos que essas bactérias produziram, porque é muito difícil. Então a gente está alimentando a vaca, mas não está indo para ela, está indo para a microbiota, que está ali no rumen dela, né? E aí, essa microbiota vai digerir esse material de origem vegetal, que é muito difícil, como eu já falei, e depois a vaca vai aproveitar os produtos que as bactérias produziram. Para você ter ideia, na verdade, não são só bactérias, eu estou simplificando. Para conseguir fazer a digestão inteira, ali no rumen da vaca existem bactérias, fungos, protozoários e até vírus para ajudar. De tão difícil que é digerir material de origem vegetal. A vaquinha, ela mastiga por dia, sabe quantas vezes? Umas 20.000. Só isso. E aí, para ficar mais legal, ela rumina mais umas 20.000 vezes por dia. Então, são 40.000, em média, movimentos mastigatórios por dia. Quantas vezes seu cachorro mastiga por dia? Se ele mastigar 100, não vale o brinquedo. O brinquedo ele mastiga muito. Mas a comida dele, se ele mastigar 100 vezes no dia, meu Deus, é um absurdo. O cachorro, ele tem o hábito de engolir. Por quê? Porque a natureza, ao caçar uma presa, ali a matilha precisa comer rápido, porque pode vir outra matilha, pode vir um outro animal carnívoro, entrar ali em disputa e tomar o alimento deles. Então, eles basicamente mordem, arrancam um pedaço e engolem. Eles praticamente não mastigam. Mesmo quando se come ração, que já é alimento pequenininho, quando o cachorro vomita a ração, tá a ração inteira lá. Não tem nada de estranho nisso, é normal. O cachorro é carnívoro, não é hábito de carnívoro mastigar. Por quê? Porque não precisa tanto. O estômago deles é absurdamente ácido e o que cai ali vai digerir. Você falou isso. Você falou da diferença da vaca, é interessante porque a vaca tem mais, é um ruminante, então ela come, depois ela regurgita, mais ou menos, falando assim de um modo, né, mais popular, é como se ela voltasse para o outro estômago para fazer o processo, o cachorro não, né? Por isso que ela mastiga tanto, por isso que tem tanta... Fora a diferença do alimento que você está explicando, que a vaca come, né? E se você vai ver o restante da anatomia do aparelho digestivo, o aparelho digestivo de um herbívoro é extremamente complexo, é extremamente longo, tem várias estruturas ali para auxiliar na digestão. Mesmo a vaca passou ali pelo rumo e fez boa parte do trabalho, mas o restante do aparelho digestivo, os intestinos, tanto delgado quanto grosso, são assim, extremamente complexos. O aparelho digestivo de um cachorro ou de carnívoros é muito simples. É um estômago que destrói o que chega lá e depois facilita muito ali para o intestino praticamente absorver. Vai ter pouca digestão. E aí a gente entra num ponto importante, porque isso eu cansei de escutar, inclusive na faculdade. Cachorro consegue digerir amido, o lobo não consegue. Portanto, os cães são onívoros, né? Eles não são mais carnívoros. Mas essa fala aqui não tá meio enviesada, assim, um pouquinho só, né? Para não dizer outra coisa. Porque, assim, realmente, se a gente compara com os lobos, os cães têm uma maior capacidade de digerir amido, mas eles não se igualaram às vacas. As vacas são especialistas em digerir amido. Os porcos, a gente digere amido muito bem. A digestão que o cão faz de amido não se compara, é irrisória, né, perto do que outras espécies podem. Então, se você escutar que o cão digere amido e o lobo não, aí você já sabe que ambos não digerem amido se comparado com as vacas, as ovelhas, o cavalo, o porco, a gente, e aí você já vai saber que essa de ficar dando grãos para o cachorro, seja diretamente num fubá, num angu, ou na ração, lorota. E, para vocês pesquisarem, né?
Tem que falar as coisas e provar. Procura na internet Instrução Normativa número 9 de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa instrução normativa contém termos técnicos e aí, às vezes, fica meio complicado de fazer a tradução ali, a interpretação daquilo. Mas quando você lê aquela instrução normativa, ela fala sobre a qualidade nutricional que os alimentos para cães e gatos devem ter no Brasil. Tem a legislação. E a legislação permite que mais da metade das rações, não todas são assim, mas a legislação permite que mais da metade da composição de uma ração seja de grãos. O que, assim, é um completo absurdo. E como eu falei anteriormente, precisa ter mesmo uma grande quantidade de grãos, porque vai passar pelo processo de extrusão. E aí a extrusão vai criar aqueles biscoitinhos secos e há uma necessidade grande de que tenha ali material de origem vegetal em maior quantidade para formar ali o grãozinho, né, ali durinho e tal, passar por essa máquina. Nossa, impressionante. Essa informação é muito importante e a gente fica assustado com os números, né? Porque existe uma indústria muito forte comercializando e muitas doenças aparecendo. Então, a gente pode falar com certeza que cachorro que come alimentação natural vive mais, não é isso? Então, na biologia nada é 100%, né? Mas a tendência, na sua grande maioria, é que esse cachorro viva mais, sim. Mas, claro, novamente, a alimentação natural não é dar fubá para o cachorro. Tem que fazer de forma adequada, porque às vezes a pessoa pensa, não, tirei a ração, mas estou dando fubá para o cachorro, então ele vai viver mais. Não, é capaz dele viver menos, porque, por pior que seja, a ração ainda é balanceada, né? Sim. Se comparado ao fubá, que é assim, completamente inadequado para o cachorro. Então, quer fazer alimentação natural? Faça do jeito certo, estude, porque é a vida do seu cachorro, né? Tem que fazer da mesma forma que faria para um filho. Você daria para uma criança fubá? Né, assim, 100% das refeições vão ser fubá. Não. A gente procura orientação, procura dar uma alimentação excelente para as crianças, e o cachorro é meio que a criancinha ali também, que vai receber a alimentação que você der. Tá certo. O cachorro não abre a geladeira, o saco de qualquer coisa para ele, depende da gente, né, para fazer isso por ele. Por isso a gente está aqui passando informação de qualidade e alertando aí que tem coisa que parece que é super inofensiva e não é, né? Como os grãos que o doutor Edgar está falando. Vamos falar um pouquinho de alergia? Tem muito cachorro com alergia hoje em dia, muito. Pelo menos na rotina aqui do pet, a gente vê cachorro sempre com alergia. Com a comida viva, existe mais chance de alergia ou não? Quando opta por... Eu chamo comida viva, né? Eu uso essa nomenclatura. O que eu falo? Comida morta, para mim, é tudo aquilo que é industrializado, que vende dentro do saco, que tem corante, conservante, que dura um tempão lá fora da geladeira. Comida viva, para mim, é aquilo que tem, você compra no supermercado e dura uma semana, no máximo, fora da geladeira, né? Ou dentro da geladeira tem que durar sobre refrigeração, ou se dura mais meses, no freezer. Então, assim, é possível que com a comida viva tenha mais chances de alergia ou não? Então, eu tenho visto, observado que muitos cães desenvolvem alergias, principalmente de algumas raças. Batata, é muito comum que, por exemplo, cães da raça Shih Tzu tenham atopia. Eu acho que se pegar todos os Shih Tzus que eu atendo, saudáveis e com alguma doença, a maioria desses Shih Tzus são com atopia, são atópicos. E aí eu já estou vendo, assim, deve ter algum componente genético por trás. Vão fazendo esses cruzamentos, não se toma o cuidado de fazer de forma adequada os cruzamentos, esse cachorro acaba sendo atópico e foi selecionado geneticamente para ter alergia. Então, mesmo com a alimentação natural, existem cães que sim têm alergia e aí tem que tomar cuidado, fazer teste, mas hoje já tem, assim, testes muito bons para a gente conseguir definir ali o que o cachorro deve ou não comer. O que é mais comum? Cachorro com alergia, atopia, problema de pele, não pode comer de forma alguma cenoura. E aí o que eu mais escuto é, mas ele adora cenoura, eu dou todo dia. Então, mas a cenoura pode estar piorando o quadro dele. Então ele está ali recebendo a medicação e está recebendo o veneno para ele. Nesse caso, embora seja um alimento natural, mas como ele tem sensibilidade, se torna um veneno. Outra coisa, não é tão comum darem, mas também cães que sofrem de atopia, eles não devem comer morangos.
não é tão comum, pelo menos aqui no Brasil, darem morangos para os cães. Embora o morango possa ser dado, né, exceto para esses animais alérgicos. E a terceira coisa que a pessoa pode dar e nem imagina que está dando é levedura de cerveja. E por que eu falo isso? Porque a maioria dos suplementos veterinários, e eu não sei por que, não tem necessidade de acrescentar levedura de cerveja, porque assim, eles colocam a levedura de cerveja como fonte de vitaminas do complexo B. Mas existem outros alimentos mais adequados, como a carne, como as vísceras, elas também são ricas em vitaminas do complexo B. Então, às vezes as pessoas confundem alimentos que são bons para a gente e acham que, se é bom para mim, é bom para o cachorro. E não é assim. A maioria dos cães pode chegar até metade deles tem algum grau de problema com levedura de cerveja. E aí você está dando um suplemento para o cachorro que tem levedura de cerveja, uma ração que tem levedura de cerveja, a maioria tem. Se você tem um cão com atopia, você tem que ler o rótulo de tudo que você dá para o seu cachorro. Tá bom? É muito comum mesmo atender cachorro tal. Come levedura de cerveja? Não, não come. E quais suplementos ele recebe? Recebe esse. Aí eu vou ver o rótulo, todos têm levedura de cerveja. Nossa. Então, é uma coisa assim a se tomar cuidado. Aí você retira e vê uma melhora significativa no cachorro. Sim. E uma coisa que, para mim, acho que virou quase que lenda dentro da veterinária é que eu recebo muitos cães que já têm esse diagnóstico de alergia e a pessoa vem com esse discurso. Olha, meu cachorro tem alergia, ele tem atopia e o colega veterinário que está atendendo falou que é alergia a frango. Eu acho que isso surgiu, não sei se é algum congresso que cachorro tem alergia a frango e foi disseminando e ficou meio que isso, como se o cachorro tem alergia a alimento, é a frango tal. Não, não é. Alergia a frango pode sim acontecer, existem realmente cães que têm problema com frango, mas faz muito mais sentido um animal carnívoro ter problema com milho, que é um alimento super inadequado, do que ele ter problema com frango. Então, assim, quando chega um cliente para mim com essa demanda, meu cachorro tem alergia a frango, o veterinário falou. Ele falou, olha, eu explico justamente isso, né? O frango é um alimento adequado. Pode até ser que ele tenha alergia ao frango, mas essa não é a minha primeira hipótese. Primeiro, vamos eliminar milho, trigo e soja, tem nas ações, cenoura, levedura de cerveja e morango. Vamos ver como é que fica. E aí, se não melhorar, a gente vai eliminando ali outras coisas, porque o que é mais comum é o que mais acontece. Né? E é mais comum os cães terem alergia a esses 6 alimentos que eu falei do que a frango. 6 alimentos que parecem super inofensivos e podem ser um veneno para o cachorro. É impressionante isso. Porque são alimentos comuns, que normalmente quem não gosta de dar uma cenoura para o cachorro, seja crua ou cozida, rala a cenoura em cima da comida, enfim. Então, atenção aí para a gente avaliar um a um, como o doutor Edgar está falando. Olha só, a cenoura, os morangos e a levedura de cerveja, né? Fala para mim assim, você falou que desde pequeno você já sabia que você ia ser médico veterinário e tem desde essa época que você começou a trabalhar com animais, que você se formou, tem algum caso que te marcou de algum paciente que estava meio condenado, assim, as pessoas, o dono desesperado ou algum veterinário clínico condenou e falou, não tem jeito, esse cachorro não tem reversão, isso que está acontecendo com ele, e aí você tratou ele de alguma forma e deu certo. Na tua carreira inteira, desde o estágio, tudo. Tá, tem uma cachorrinha, eu faço trabalho voluntário numa ONG aqui em Brasília. Toda semana eu vou lá fazer acupuntura, mocha bustão, técnicas da medicina chinesa ali nos animais que precisam. A incidência lá maior do que eu pego são cães com sequelas de sinomose. Quem nunca viu um cão com sequela de sinomose é um cão que tem um problema neurológico, ele fica tremendo sem parar, dorme, continua tremendo, como se fosse mal de Parkinson em humanos. É um pouco semelhante. E aí, aconteceu de eu estar lá no dia na ONG em que a Márcia chegou. Márcia é o nome dessa cadelinha. Ela tinha pego sinomose, ela era muito pequenininha comparada aos irmãos dela. Ela estava muito magra, muito magrinha, pequenininha, e eu pensei, meu Deus, não sei se vai sobreviver, eu acho que vai morrer. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. E aí tem aquilo de, assim, se você pega um animal muito filhotinho, muito novinho, da mesma forma fazem isso com bebês, você não pode colocar agulha. Pelo menos assim, não é tão recomendável, porque a agulha
é um estímulo muito intenso ali no ponto de acupuntura. Então, o que eu fazia com ela? Eu pegava uma escova de dentes e ia ali estimulando os pontos com a escovinha de dentes e tal. E aí eu vou lá toda semana. Na semana seguinte, ela ainda estava com um pé na cova, né? Mas estava com o outro já saindo. E aí a gente não ficou apenas com isso, né? Com isso da acupuntura, da moxa e tal. A gente entrou também com a alimentação dela, eu também oriento lá como os animais devem ser alimentados, ali, esses animais doentes. Entramos com esses alimentos especiais para tratar o problema dela, entramos com nutracêuticos, sabe? Dá para resolver muita coisa sem remédio. E às vezes é melhor você usar um nutracêutico, que é um nutriente terapêutico, né? Digamos assim. E a Márcia, nossa, ela não morreu, ela tá super viva, ela cresceu bastante, inclusive. A gente já tinha visto uma melhora nela, mas eu achava, ela não vai crescer. Eu acho que ela perdeu esse período aí e vai ficar pequenininha. Ela tá crescendo, ela tá com, acho que uns 8, 9 quilos, tá pesada, né? Chega lá na ONG, ela brincalhona e tal, ela continua com tremor, mas a vida dela é completamente diferente. E isso foi, assim, muito marcante para mim, porque eu acho que a maioria dos outros animais, eu não vi o momento que eles chegaram, eles já estavam lá quando eu comecei a fazer o trabalho lá. Então, a gente viu melhora, né, nesses outros animais, mas a Márcia em si foi, assim, muito impactante. O nível de melhora dela. Eles não davam nada por ela. Se fosse, eu acredito que se fosse numa medicina alopática, seria assim, meu, eutanásia, ela tá sofrendo, eutanásia e tal. Nossa, que judiação. E você vê a capacidade de a gente ter um olhar mais amplo e tentar outras coisas, né? Porque é o que você falou, de repente já estaria morta, já teria ido para a eutanásia. Parabéns, viu, doutor, pelo empenho com a Márcia e pela Márcia também, né? Firme e forte. Depois manda uma foto para a gente da Márcia para a gente conhecer ela. Tá bom. Bom, vamos lá. Você tem aí atualmente um compilado de algumas coisas. Tem curso online, tem livro, guia de orientações de alimentação natural para os tutores. Fala um pouquinho desse seu trabalho. Como que funciona, doutor Edgar? Tá, eu meio que trabalho em 3 frentes, digamos assim. Eu trabalho com os atendimentos de pacientes, né, prestando consultoria, com relação à nutrição de cães. Eu trabalho também com produção de conteúdo em 2 frentes. Tem o meu material escrito, né, que são os livros, que foi o primeiro material que eu comecei a produzir. Então, tem um livro de receitas gourmet para cães, tem um livro que é o Guia de Alimentação Natural para Cães, tem tudo que você precisa saber para entender o porquê o seu cachorro precisa se alimentar de forma correta e como fazer isso. Tem um livro 113 alimentos para o seu cachorro, você saber muita coisa do que pode, do que não pode ser dado, ou algum alimento que pode ser dado, mas precisa de uma preparação especial. Se der cru, vai dar problema. Né? Tem um livro sobre ossos para cães, tem um livro sobre cuidados com a cadela prenhe e com os filhotes, né? Cuidados especiais com elas, e tem um livro também de dietoterapia chinesa. Esse de dietoterapia chinesa, ele é mais amplo, não é, tem coisas ali, por exemplo, que não se pode usar para os cães, é pensado na dietoterapia chinesa humana. E eu também tenho um curso online de alimentação natural para cães, é um curso, eu tenho muito orgulho, tudo bem, sou suspeito para falar dele, né, mas é o curso mais longo do mercado. Tem mais de 14 horas de duração, quase 15, 72 aulas, 1 ano de acesso, tem um grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu estou lá com os alunos, né, tirando as dúvidas. Então, e assim, estou sempre produzindo conteúdo para ele, acrescentando coisas e tal, é super legal. Bacana, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. A gente tem aí, eu tenho algumas mães de cachorro, que eu chamo já de mães lobas. Por quê? Porque eram mães que eram mãe best friend. Sabe aquela mãe que não fala, não, que tudo pode, é uma bordinha de pizza, às vezes um pedacinho de pão, não vou falar não para o meu filho, porque dado ele fica triste. Então, essas mães que são transformadas, que são as minhas alunas aí do Método Cachorro Zen, algumas estão aqui te vendo, né? Então, assim, para elas que já estão, eu acredito, quando eu falo de lente desembaçada, porque elas estão mais abertas aí para receber dessa forma, né? E entender
que querem aí dar o melhor para o filho dela de 4 patas. Então, elas estão super interessadas nessa parte de alimentação natural. Eu vou pedir para você fazer assim, se você tivesse que dar um conselho para elas agora, né, em relação à longevidade e à qualidade de vida para os filhos dela, o que, que você falaria para essas mães, para essas minhas alunas? Tá. Se não for possível, por algum motivo, rotina, enfim, não for possível você dar alimentação natural para o seu cachorro, você vai continuar dando ração, em primeiro lugar, dê uma ração de qualidade. Tem rações, por exemplo, no mercado que não tem grãos na composição. É uma ração que não vai ser igual à alimentação natural, em qualidade, mas vai ser melhor do que as rações que têm grãos. Elimine rações que têm transgênico, elimine rações que tenham BHT e BHA na composição. Leia os rótulos dos alimentos industrializados que você dá para o seu cachorro, para saber o que tem ali, se vai fazer bem ou não. Além disso, se você vai dar ração para o seu cachorro, dê um probiótico para ele. Nada impede de você fazer isso. Inclusive, também, se você dá alimentação natural, eu recomendo que você dê probiótico para o seu cachorro. Não deixa para dar o probiótico só quando o cachorro está com diarreia. O probiótico tem que ser dado todos os dias. Por quê? Para cuidar da saúde intestinal do cachorro, aquilo que a gente estava falando antes, né, de ter bactérias adequadas ali no intestino do cachorro. E aí, com probiótico, temos 3 opções. Uma excelente, uma boa e uma que é horrível, mas é melhor horrível do que nada, né, digamos assim. A melhor é o probiótico manipulado. Existem formulações veterinárias que o seu médico veterinário pode prescrever. Eu tenho material aqui, inclusive. Mas meu médico veterinário não tem. Pede para ele mandar um e-mail para mim, eu passo material para ele, não tem nenhum problema, não vou cobrar nada, e seu cachorro vai receber aí a receita adequada para manipulação de probióticos e de tantas outras coisas que tem nesse material. E aí ele é muito bom, ele é excelente, porque eu posso escolher as bactérias que eu quero e a quantidade de cada um que eu quero. Então dá para fazer assim, um probiótico muito forte, assim, concentrado, tal, excelente. A segunda opção, que é muito boa, não é tão boa quanto essa primeira, mas às vezes no longo prazo é mais fácil para a pessoa, porque até por custo, né? Realmente essa opção é melhor de mandar manipular, mas sai mais caro. É dar o kefir de leite. O kefir, ele é uma coleção de bactérias, tem o kefir de leite e o de água. O de água você não vai dar para o seu cachorro, vai dar o de leite para ele. É uma opção muito boa. A terceira opção, que é ruim, mas é melhor do que nada, são aqueles probióticos comerciais, que vêm naqueles tubinhos, parece uma seringa. Por que eles não são bons? Porque a concentração de bactérias é baixa. Então, por exemplo, se o tutor precisa dar, ou às vezes na ONG é o probiótico que eles têm para dar, eu falo, dá o dobro da quantidade. Dá o dobro, pode dar, sem problemas, para dar um resultado melhor. Ele é ruim porque todos os que eu conheço, pelo menos, tem na composição amido de milho, óleo de soja e, adivinhe, levedura de cerveja. Então, assim, são 3 coisas que não são legais para o cachorro. Pelos mesmos motivos que as ações não são. De cerveja. É impressionante, né? Então, assim, dê probiótico para o cachorro. Isso vai mudar a vida dele. E outra coisa vai dar alimentação natural? Beleza, mas faça de forma estudada, de forma pensada, para você não prejudicar a saúde do seu cachorro. É melhor você dar ração do que fazer alimentação natural de qualquer jeito. Sim, sim, com certeza. Mesmo porque, às vezes, a pessoa fala, alimentação natural, vou lá, vou colocar óleo de soja com cebola e vou fritar isso daqui, vou dar... Então, quer dizer, já falei aí outras coisas. A gente falou de alguns alimentos que parecem inofensivos e são super ruins, são um veneno, então tem que saber como fazer, não é? A gente recebeu durante esses dias aí muitas perguntas, mas foram muitas mesmo, a gente não vai conseguir responder todas. Mas se pudermos falar sobre algumas, eu vou ler aqui alguma das perguntas que fizeram. Se você puder solucionar aqui as dúvidas das mamães, vamos lá. Tem perguntas que são mais amplas, né? Por exemplo, meu cachorro tem tantos quilos de ração que eu posso dar. Então, aqui o doutor já respondeu, né? Ele é adepto da alimentação natural. Então, aí a ração, né? Você poderia explicar num caso dessa mãe que está perguntando qual a ração melhor. Você falou, se for dar ração, leia o rótulo. É isso, né? Isso, perfeito. Tem um Shih Tzu de 7 anos. Qual é a melhor alimentação natural para ele?
Então, a melhor alimentação natural para ele, se ele for saudável, vai ser provavelmente a alimentação cozida. A minha experiência diz que cheetos que não foram acostumados desde o filhote a comer carne crua, eles não gostam de alimentação natural crua. Acho que de todos os cheetos que eu já atendi na vida, só um curtia alimentação natural crua, porque ele começou a receber a alimentação natural quando era filhote. Então, para o shih tzu, o ideal é a dieta cozida, é o que a maioria aceita. Certo. Olá, boa noite. Qual a diferença entre alimentação natural e alimentação caseira? Pois para alguns a alimentação natural é a tipo BARF, outros são à base de ingredientes naturais e frescos, e há quem diga que a alimentação caseira é aquela feita do próprio dono. E aí, qual a sua opinião, doutor Edgar? Então, eu acho que é mais uma questão de nomenclatura, de nome, o nome que pegou. Se a gente pega a BAF, a tradução do termo é uma comida crua biologicamente apropriada para cães. Ou seja, vai considerar o quê? Vai considerar que o cachorro tem que comer uma presa nas proporções que uma presa tem e vai dar isso para ele comer. A alimentação natural também é isso, mas a alimentação natural foi o termo que pegou no Brasil. Então a gente fala de alimentação natural, aqui no Brasil o pessoal entende. Se eu chego e falo, vou dar uma comida crua biologicamente apropriada para o meu cachorro, talvez fique assim meio complexo. Mas, assim, a diferença é que a BAF é crua. Né? Aqui na alimentação natural, a gente está considerando 3 opções para os animais saudáveis. Né? 2 opções são cruas e uma opção é cozida. Basicamente essa diferença. Entra naquilo de mesmo de termo, né? A alimentação caseira talvez seja mais amplo e entre assim, eu dou angu pro meu cachorro. Beleza, eu não chamaria isso de alimentação natural. Seria alimentação caseira, né? Assim, mais amplo. Mas eu acho que é muito nomenclatura, é mais nomenclatura do que realmente diferença. Ok. Próxima pergunta. Quantas vezes eu posso alimentar meu pet com alimentação natural? Eu posso dar legumes, verduras, carnes e milharina juntos? Cresci com meus pais dizendo que carne de porco não é bom. Posso dar quantas vezes na semana? Tá, milharina já tira, né? Com relação às carnes, verduras, legumes, podem ser dados, mas lembrando, cachorro é um animal carnívoro e o carnívoro tem uma necessidade maior de carne. Mas você está falando de carne e tal, por que pode vegetal? Porque se a gente, vamos ver a presa, né? O cachorro vai lá comer a presa, ele vai comer, inclusive, o estômago e intestino da presa. E no estômago e intestino da presa vai ter um monte de material de origem vegetal, só que já bastante processado pela presa. Se o cachorro, ou o lobo, ou o leão fosse comer aquele material vegetal diretamente, ele aproveitaria muito pouco. Como ele já comeu o que a presa tinha digerido e mastigado, ele já consegue aproveitar melhor. Então, é por esse motivo que entra uma quantidade de vegetais na alimentação natural. Só que aí, assim, tô dando dieta crua, os vegetais também vão ser crus? Não recomendo, porque vai ser difícil o cachorro digerir. Então, eu, quando formulo as dietas, e no curso também ensino isso, você vai dar alimentação natural crua, as carnes e as vísceras vão ser cruas, os vegetais vão ser cozidos. E aí, lembrando, uma quantidade bem menor de vegetais se comparado ali à quantidade das carnes. De modo geral, é isso. Né? Tem ali seus pormenores, né? Mas de modo geral é essa a ideia. Com relação à carne de porco, seguinte, não tem problema da carne de porco para o cachorro, nenhum. Claro que pode ter cachorro que tem alergia à carne de porco? Pode existir alergia a tudo. Né? Então, se é um cachorro que tem alergia, você não deve dar carne de porco a ele. Mas um cachorro saudável pode dar, assim, claro que dentro de um plano. Da mesma forma que a nossa dieta, é importante que ela tenha variabilidade ali de ingredientes, não fique sendo a mesma coisa repetidamente, a alimentação natural também não. Então, o que eu aconselho você está dando a alimentação natural, está balanceada, certinho, você pode fazer assim, uma semana de carne de porco, uma semana de frango, uma semana de carne bovina e assim sucessivamente. Não tem problema. Aí lembrando assim, se você quer dar carne crua para o cachorro, você tem que fazer o congelamento profilático, porque existe risco do cachorro pegar verminose sim, comendo carne crua. Mas se você faz o congelamento profilático pelos tempos adequados, você, não posso falar novamente, elimina o risco, né? Mas diminui absurdamente, tá bom? E aí, assim, cada carne tem seu tempo de congelamento, eu explico isso no curso.
Certo. A pergunta seguinte é o que é melhor, é carne de frango, porco ou boi? E se pode dar carne de carneiro também? Uhum. Então, as 3 são boas. A de carneiro também pode entrar. Então, as 4 são boas. Né? Pode dar, lembrando daquilo. Variabilidade é o que é importante. Tá, ok. Deixa eu ver mais uma aqui. Eu dou ração junto da carne de gado ou do peito de frango. Qual quantidade de carne eu posso misturar com a ração? Você recomenda, então, que misture ração com carne? Não, não recomendo. Você pode dar, se você dá a ração, dê a carne como um extra, né? Não como se fosse um petisco, digamos assim. Não dá junto com a ração, porque a digestão de grãos exige um estômago menos ácido. E a digestão de carnes exige um estômago mais ácido. Se o cachorro come grão junto com carne, vai embolar ali e não vai dar certo para nenhum lado. Então, se Hum, você dá ração para o seu cachorro, por exemplo, de manhã e de noite, você pode, na hora do almoço, dar um pouco de carne para ele. Pega a quantidade de ração que você dá, calcula 10% e dá essa quantidade de 10% em carne. Então, por exemplo, tem um cachorro que come 100 gramas de ração por dia. Esse cachorro pode comer até 10 gramas de carne por dia, sem problema. tá, ok. Agora eu vou pedir para fixar algumas perguntas do que chegaram aqui para mim. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Ah, é Sueli. Olá, Sueli, tudo bem? Sueli, minha aluna. O que seria alimentação cozida? Então, a alimentação cozida é, é alimentação natural. Né? A gente não vai colocar ossos, não existe uma opção, por exemplo, de alimentação cozida com ossos. Não, porque os ossos cozidos são perigosos. Na natureza, ninguém vai cozinhar lá o osso que o lobo, que o leão vai comer. Os ossos crus são seguros. Então, assim, alimentação cozida, a gente muda algumas proporções pela falta dos ossos. Mas é uma alimentação que é adequada, é uma alimentação que alguns cães só aceitam ela, né? Mas é isso. Tá, ok. Próxima pergunta, por favor. Fátima, olá Fátima, minha aluna também. A Fátima veio do Rio de Janeiro. A Fátima Roy e o Lupe, conheci eles pessoalmente. Doutor, qual o peso ideal de proteína para um pet de 13 quilos? Então, depende, né? É uma coisa mais complexa, né? Não sei qual a idade desse pet, não sei se ele tem alguma doença, né? É aquilo, tem que balancear a dieta. Para balancear a dieta, você leva em consideração não apenas o peso do pet, você leva em consideração se é macho ou fêmea, se é castrado ou não, a idade dele, se ele tem alguma alergia ou não. Então, assim, é uma coisa mais complexa. Eu não consigo dar uma resposta assim mais simples com relação a isso. Perfeito. Ele é jovem, ele é macho, é uma misturinha de bacezinho, mas eu acho que de repente, inclusive, ela foi a que comprou o seu curso, então eu acho que ela consegue ter uma orientação direcionada para o cachorro dela, não é isso, doutor Não, Edgar? com toda certeza, com toda certeza. Além de ter o Tirar nosso grupo para tirar as dúvidas ali, né? Tem aulas isso, completas perfeito. sobre todos esses casos, né? De como fazer as mudanças necessárias, né? Então ela está tranquila, ela vai aprender tudinho. Ok, ok. Então, Fátima, ó, depois, ó, canal direto aqui com o doutor Edgar para tratar bem do loop aí. Tem mais alguma pergunta, por favor? Vamos ver. Aqui a Patrícia Arantes Correia. E gatos, você possui livros que tratem de alimentação natural para eles? A Patrícia mora no Canadá e adotou um gatinho agora. Oi, Pati, bem-vinda. Então, existe a opção sim de alimentação natural para gatos, mas eu não trabalho com isso. Tá, ok. Vamos buscar depois alguma coisa para o seu gatinho, tá, Pati? Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Não, aqui não. Agora aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu sei que são muitas perguntas, e olha só, a gente também tem um tempo ali com o doutor, tá? A gente já está com 1 hora de live. Vou ver mais alguma coisa aqui de perguntas, e se alguém ficou sem resposta, depois pode continuar que a gente vai tentar responder com o decorrer do tempo. Olha só, eu posso dar todo tipo de folhas, alface, espinafre, couve, repolho e acelga? Essas podem sim. Lembrando, se o Tá, cachorro for saudável, por exemplo, se o cachorro tiver problema com ácido úrico, não é interessante, por exemplo, ele comer brócolis, comer repolho, comer couve-flor, entendeu? Então, assim, tem esses pormenores, né? Mas pensando no sim, animal saudável, sem problemas.
Sim. Então, olha só, vocês que fizeram perguntas, percebam que tem que saber mais um pouquinho sobre o filho de 4 patas de vocês, porque eu tenho perguntas aqui muito amplas. Por exemplo, eu quero receitas para o meu shih tzu de 9 meses, né? Então, como ele falou, macho, fêmea, quanto... Então, assim, uma série de coisas para ele poder indicar aqui uma receita, eu acho que tem que ter um olhar mais apurado, não é isso, doutor Edgar? Para você, Sim, por senão exemplo... entra naquilo que a gente falou lá no começo da live, né? A ração que é Sim. empacotada, serve para todo mundo, né? A alimentação natural não é esse o objetivo dela. O objetivo da Sim. alimentação natural é personalizar. O seu cachorro vai ter a dieta dele, com características adequadas para ele, que vão ser diferentes das características que são adequadas, por exemplo, para os meus cachorros, né? É Sim. algo para ser customizado. Não é algo para ser genérico, né? Genérico é o Big Mac, porque o arroz que eu faço na minha casa é diferente do arroz que você faz na sua casa e tal, e é adequado a cada um. Eu não gosto de pimenta, você gosta, você coloca pimenta no seu arroz. Agora, você vai no Big Mac, pode ser em qualquer cidade do mundo, é igual ração. Você compra a ração da marca B no Brasil, provavelmente vai ser muito igual à mesma ração que é vendida nos Estados Unidos. A gente não quer empacotado para o cachorro, não quer Big Mac para o cachorro. Entendeu? Vai ser personalizado para o seu cachorro. Exatamente. Você falou, você deu um exemplo que eu acho que ficou bem claro agora. Porque eu brinco, né? Que é colocar a ração no pote, imagina. O cachorro vai lá, olha. Que isso, né? Que isso aí? Você pôs para mim biscoitinho. Aí você pega aquele biscoito, o cachorro tá lá. Na hora do almoço. Que isso aí, de novo? Ai, agora eu não quero não. Aí fala assim, mas ele não quis comer na hora do almoço, por que será? Chega à noite, o estômago do bichinho tá roendo ali, vai fazer o que? Eu vou comer esse negócio. Já experimentou ração? Eu confesso para você que eu já experimentei. Eu falei, eu quero ver que gosto tem isso daqui. Você já experimentou, Edgar? Eu já experimentei. Eu não tive coragem de experimentar aqueles bifinhos, não, tá? Mas a ração eu já experimentei e vou te falar. Nossa, é praticamente como se comesse isopor de manhã, de tarde, de noite. Judiação, né? Só mais uma pergunta aqui da Simone. A Simone é minha aluna também. Boa noite, Simone Rudolph. Fiquei bem preocupada porque dou todos os dias a ração juntamente com a carne e já faz 7 anos. E aí, o que você fala para Simone, para essa mãe loba? Vamos lá. Então, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de melhorar o que se faz, né? Então, agora você tem conhecimento, você vai melhorar a forma como você alimenta seu cachorro. Sim. E olha só, Simone, não precisa se sentir culpada porque até então você fez. Está preocupada? Aí você fala com a Pri depois a melhor maneira de como você aí chegar até o Dr. Edgar, não é isso? Já está, inclusive, aí na descrição um link. Olha, Pri, a voz zen do cachorro zen está aqui me dizendo que já está aí na descrição um link onde vocês vão ter aí um acesso, tá? Para quem quiser sobre alimentação natural. O doutor Edgar é super acessível, uma pessoa boníssima, está aí fazendo a medicina chinesa que eu tenho eu sou suspeita. Eu sou suspeita porque eu tratava o Bono, que era o meu filho de 4 patas, com medicina chinesa, eu dava alimentação natural, eu ia atrás do melhor para ele, ele não teve nenhuma doença, as pessoas falam, se não teve doença, morreu do quê, né? Já te fizeram essa pergunta? Morre porque chega um determinado momento que o cachorro tem, né? Ele cansa ali, o organismo dele, como nós, né? A gente pode morrer sadio, mas chega um momento que não dá mais para viver. Ninguém é eterno, mas dá para viver na velhice com qualidade de vida, né? Eu sou o exemplo vivo da felicidade que eu tinha de cada check-up que eu fazia no meu filho de 4 patas, ele não ter doença. E quantos cachorros passaram aqui pelo pet doentes, renais, falavam para mim assim, essa raça aí vai ter problema de coluna, essa raça aí vai ter diabetes, essa raça aí vai ser gordinho. Nada, não tinha nada. Então, a gente tem a autorresponsabilidade conosco e nós temos também a responsabilidade com os nossos filhos. Fátima Fernandes, eu comprei esse curso, ó. Parabéns, é isso aí. E dá para, olha só, a Fátima que já comprou, ela já viu que tem uma parte, ela falou assim, ó, sinceramente, vou falar a verdade para você, doutora, não consegui ver tudo, porque é muito extenso, é muito amplo, tá? É muito amplo, então você vai ter ali um amparo ali, um punhado de coisas, porque como ele falou, o curso envolve alimentação crua, alimentação cozida, enfim, vai ser o que é adequado para o seu filho de 4 patas.
Eu tenho algumas perguntas aqui no Instagram, deixa eu ver alguma coisa aqui por último. Gente, se a gente não conseguir responder todo mundo, eu vou pedir o seguinte já antecipadamente, você consegue voltar de repente outro dia para a gente ver se atende todo mundo aí que quer saber, que quer, né? Olha só, puta de 12 anos, cheia de tártaro, aconselha a fazer limpeza, eu também tenho a mesma dúvida, minha amiga tem insuficiência renal, consigo fazer limpeza, é sério, tenho medo, bom, vamos aqui, outra coisa, inflamação crônica de intestino, será que o doutor saiu acho que o doutor Edgar saiu do Instagram, ou não? Eu tô Não, te tá aí ouvindo, ainda, tô aqui. tá, falou que não metaboliza, né? Bom, aqui anestesia é outra coisa, vamos falar de alimento natural, vamos ver aqui. Quem tiver, aqui eu tô vendo que tem muitas dúvidas a respeito de anestesia, tartarectomia, que é a limpeza de tártaro. Quem tiver alguma pergunta agora, antes da gente finalizar nesses minutos finais sobre alimentação natural, o doutor Edgar, ele é especialista em alimentação natural, né? Então, assim, anestesia, tartarectomia, a gente tem aí que consultar um médico veterinário clínico, ou ele se atende, sim, tá? Vai combinar aí a forma de atendimento para uma avaliação. Não dá para a gente falar isso, doutor Edgar, sobre uma anestesia, tal, sem fazer um check-up no cachorro antes, sem fazer avaliação clínica, não é isso? Sim, com certeza. E aí eu vou recomendar para outro colega, porque disso eu não entendo nada. Então, olha só, realmente, né? Aí por isso, a vantagem, esse café com patas, o que acontece aqui? Ele traz um especialista por semana. Então, para você que está aí assistindo, deixa eu falar uma coisa. Eu trouxe hoje essa pessoa aqui, que chama Edgar, que é uma pessoa que trabalha com aquilo que eu acredito, eu valido o trabalho dele. Por que eu validei para as minhas alunas do Método Cachorro Zen? Porque nós estudamos, durante as férias, a equipe do Cachorro Zen estudou o que ele apresenta e viu que realmente é um conteúdo amplo e de qualidade, tá? Eu compraria para o meu cachorro, para fazer a comida, a alimentação natural para o meu cachorro. Então, se eu compraria para o meu cachorro, eu posso indicar. Quando me pediram lá atrás, as mães lobas, eu falei, não, espera um pouquinho, né? Deixa eu estudar, deixa eu ver quem pode ser. E por isso que eu estou aqui, né, dividindo essa live com ele, porque realmente uma pessoa que estuda, que é comprometido com a saúde, com o bem-estar animal, e que com certeza, se você optar por isso, você vai dar a longevidade tão sonhada. E aqui no Café com Patas, para quem está perguntando sobre outros assuntos, eu recebo especialistas de outras áreas. Então, de repente, acompanha aí você esse programa, que vai estar sempre indo ao ar às terças-feiras. Por quê? Porque vai vir anestesista, fisioterapeuta, dermatologista, endocrinologista, ou seja, pessoas no ramo pet que são especialistas e que vão tirar as dúvidas de vocês. Não solucionou ali naquele momento, só deixar escrito que a gente convida a pessoa novamente para solucionar a dúvida de cada um de vocês. Doutor Edgar, eu te agradeço imensa. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta no final que eu falei. Se optar por alimentação natural, devo dar quantas vezes ao dia? É a Nelma lá no Instagram que perguntou isso. Vamos responder essa última pergunta e para as considerações finais. Tá. Então, a alimentação natural, ela deve ser dada no mínimo 2 vezes por dia. Geralmente é o que mais se adequa à rotina das pessoas. O cão não tem necessidade de ficar comendo a cada, sei lá, 3 horas, como a gente tem. Eles conseguem ficar períodos maiores sem se alimentar. O que não pode fazer é dar a refeição apenas uma vez por dia. Isso é ruim e pode causar problemas ali para o animal. Mas, por exemplo, se na sua rotina é possível para você dar a alimentação dele 3 vezes por dia, ótimo, sem problema. Tá bom? 4 vezes, ótimo, sem problema. No mínimo 2 vezes por dia. Ok, perfeito. Então, no mínimo 2 vezes por dia, você vai estar aí num passo para aumentar a vida do seu filho de 4 patas. Doutor Edgar, se você quiser fazer alguma colocação, alguma coisa que você julga importante falar para as pessoas que estão nos vendo, pode fazer agora, por favor, suas considerações finais aí. E muito obrigada pela participação. Tá, obrigado por ter me convidado, foi um prazer estar aqui, estou disposto a vir outras vezes. Pessoal, quero deixar para vocês o convite para ver o meu canal no YouTube, o canal NP Dog, eu contei, 406 vídeos, 406 vídeos sobre alimentação de cães para você alimentar seus cachorros do jeito certo.
Tem muito conteúdo lá, esperando por vocês. Vai ser um prazer ter vocês lá também. Muito bom. E para quem está interessado em adquirir o curso do Dr. Edgar, para saber tudo, o link está fixado onde? Na descrição, mas no Instagram também? A gente vai fixar no Instagram e está fixado já no YouTube, para quem tiver interesse em estar comprando o curso dele. Doutor Edgar, muito obrigado, boa noite. Eu me despeço aqui hoje, agradecendo a presença de cada um de vocês e falando o seguinte: toda terça, o Café com Patas está aqui trazendo um especialista e você que está antenado aí, quer descobrir como aumentar 30% a vida do seu filho de 4 patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, porte, comportamento ou raça? É possível? É sim, tá bom? Então, fica aí, atento, e a gente se vê na próxima terça. Um beijo para todos vocês, um beijo para os filhos de 4 patas, e a gente se vê em breve. Até lá. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.